Oi, pessoal, estamos de volta com o nosso podcast Só Depende de Nós. Oi, Pri. Oi, Tati. Hoje a gente vai discutir um tema muito interessante, eu acho que é um tema que todos nós buscamos, né? E é a busca pela felicidade, a busca da felicidade. E hoje a gente tem como convidado o professor Rafael Simeone. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu vou fazer uma breve apresentação. O professor é advogado da Faculdade de Direito daqui de Pouso Alegre e da Univas também. Eu vou aproveitar, já vou passar a rede social do professor, o Instagram, Simeone 2010, para quem quer acompanhar. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Obrigado, Tati e Pris, pelo convite. Estamos bem alegres aqui em poder participar e conversar com vocês e com os ouvintes, né? Muito bom. Bom, quer começar aí, Pri? Olha, eu queria já começar com uma breve introdução. Uma vez eu estava lendo alguns textos em psicologia positiva e eles falavam sobre 2 tipos de felicidade. Então, que tinha uma felicidade relacionada ao hedonismo, que é algo mais fugaz, é aquele prazer imediato, que acho que é essa felicidade, ou talvez não seja felicidade, seja uma alegria, né? Não sei quais são essas nomenclaturas, mas enfim. Esse hedonismo está relacionado a esse algo passageiro, que não vai exigir muito esforço, não é algo que você vai construir ao longo do tempo. E é isso que você adquire, por exemplo, num carnaval, a hora que você tá lá pulando, e o pessoal tá bebendo, e, enfim, nas festas, nesse sentido. E depois tinha um outro conceito que falava sobre eudaimonia, que estaria mais relacionado a uma sensação de satisfação com a vida, que é algo mais calmo, mais tranquilo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, que eu falei, nossa, eu queria ter aprendido isso na infância, a diferenciar. É mesmo. Porque ninguém ensina a gente isso, né? Então, às vezes, onde está o seu conceito de felicidade? De onde ele vem? Quais são os seus exemplos? Onde é que você aprendeu? Será que você não tinha aquela calma, aquela tranquilidade, mas nunca reconheceu? Você não sabia que isso... Você não sabia nomear, e às vezes aquilo que você não sabe nomear não existe, né? Só passa a existir a hora que você realmente dá um nome para isso. E como a gente sofre muita influência de estímulos externos, né? Então, por exemplo, você liga a televisão mostra que é a festa, é a bebida, né? Enfim, o show, é aquilo que você compra, é o consumo. E aí rede social, né? Amizade superficial. Uhum. Então eu fiquei pensando sobre isso, falei, gente, isso tinha que ser ensinado. E quantas pessoas talvez não passem a vida sem um conceito, né? Sem saber o que é que elas estão sentindo, sem conseguir nomear isso, e às vezes buscando só o hedonismo mesmo, né? Quando você fala, parece que a gente faz um paralelo entre paixão e o amor, né? De fato, aquela coisa, né? Quando você traz isso. E aí, professor, a gente consegue fazer essas relações? O que é essa felicidade que a gente tanto busca? Pode... Que legal. A gente está aqui para ouvir o senhor. Joia, muito bom. Nossa, tem várias formas, né, de começar uma abordagem assim, sobre felicidade. E eu queria trazer uma que não é a melhor de todas, porque se a gente for pensar bem, para entender mesmo assim, o que a gente deve fazer para ser feliz, né? As religiões se construíram em cima disso, né? As religiões têm a ver com como é que a gente lida com a nossa tristeza, buscando, né, a felicidade, conectada à esperança, conectada à aceitação, a diversas formas de lidar com a falta de felicidade, né? Mas então eu quero fazer uma coisa diferente, porque eu quero trazer um pouco assim da ideia da filosofia, assim, né? Sobre a felicidade e tal, que é uma área que a gente transita mais, e um pouco também da sociologia política, se vocês aceitarem. Né? Claro. Pode ser? Tá. Essa é a ideia. Uma visão assim diferente. Mas ao mesmo tempo ela não é tão divergente assim das diversas formas de entender a felicidade. Porque a ideia
é perceber que o que há em comum é a ideia de que a felicidade ela não está nas coisas grandiosas e fugazes, como é o hedonismo, né? A ideia da felicidade ela acontece nas pequenas coisas, os pequenos gestos, no dia a dia, nos altos e baixos da nossa vida, né? Não é aquela coisa assim, tipo, algo assim, tipo, messiânico, né? Que vai deixar e vai selar uma felicidade, assim, para sempre. Então, eu lembro de um psicanalista que eu gosto muito, italiano, mas radicado no Brasil, infelizmente ele faleceu alguns anos atrás, que é o Contardo Caligaris. E ele tem uma definição de felicidade que eu lembro até hoje. Posso dizer? Claro. Ele diz assim, que a felicidade é o estado mais próximo da morte cerebral. Como assim? Como assim? Né? Ele diz assim, ó, a felicidade como conceito que as pessoas normalmente entendem, né? É o estado mais próximo da morte cerebral. Se você quer ser feliz mesmo, se interna num hospital, recebe uma dose de morfina diária que você vai estar feliz. Você não tem problemas, né? Você está anestesiado total. Não vai pensar em nada, não tem que, né? Mas essa não é a verdadeira felicidade, né? Essa é uma felicidade, tipo assim, do corpo, né? Da química, né? Do corpo, das sensações. A verdadeira felicidade, ela acontece nos altos e baixos da nossa vida. Por isso que para a gente ser feliz, a gente tem que experimentar também a tristeza, né? Para a gente se tornar pessoas melhores, a gente precisa se esforçar. Para a gente ser feliz nesse sentido verdadeiro da expressão, a gente não pode simplesmente esperar que as coisas aconteçam. Demanda um esforço, demanda uma dedicação de energia assim, que é muito forte, né? E tem essa questão, às vezes, de colocar a felicidade no futuro, não tem? Você estava falando aí me veio isso, de eu vou ser feliz quando eu me formar. Vou ser feliz quando eu tiver um trabalho bem remunerado. Vou ser feliz quando eu casar, quando eu tiver filho. Quantas vezes a gente não ouve isso? E aí é isso, a pessoa alcança... A vida passa, tá esperando chegar a felicidade. Ou alcança e aí muda de objetivo, né? Talvez coloca a felicidade, cheguei aqui, tá, mas não era isso, então agora é outra coisa. Então, não tem isso, às vezes. A gente tem que ter essa atenção, né? De estar sempre voltando pro tempo presente, né? A filosofia grega sempre ensinou para nós a importância do equilíbrio, né, nas coisas. Porque, às vezes, a pessoa, se ela se dedica muito pouco a um projeto, aí ela pode se frustrar dizendo assim, eu não fui o suficiente, né? Por isso que eu não sou feliz, né? Porque no passado eu deixei de fazer coisas que eram necessárias, né? E por outro lado, o outro extremo, o que é? É fazer demais, né? É você, tipo, acabar com a sua vida, focar somente naquele objetivo, aí quando você atinge o objetivo, você descobre que, não, mas peraí, era só isso? Tipo, frustração do mesmo jeito, né? Tipo, nossa, eu esperava tal coisa, mas agora eu cheguei onde eu queria chegar, e que coisa vazia é essa, né? Que coisa que não nos preenche, né? Emocionalmente. Por isso os gregos, é interessante, eles têm razão nesse aspecto, né? A importância do equilíbrio, de você manter uma vida em que você combine momentos, né, de esforço com momentos de felicidade, né? Momentos de dor e de prazer, né? E ao longo do dia, né? Ao longo do seu próprio dia, né? Você já teve isso? Essa sensação? Não? De tipo, cheguei e não era o que eu esperava? Várias vezes. Todos os dias. Eu já tive, sabe? Pra mim, acho que assim, a que foi mais marcante era isso, sei lá, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, que aí eu falei, meu Deus, cheguei nos 30 e poucos, e aí eu lembrava de ficar olhando, né, quando eu era mais nova, 30 e poucos, o que eu queria. E aí era isso, falei, nossa, eu tinha me formado, era médica, tava casada, tinha uma filha, e aí eu falei, alcancei. E aí o dia que eu me dei conta, que eu falei, eu alcancei, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Me deu um desespero, assim, foi uma sensação horrorosa, que aí não fazia muito sentido na minha cabeça, que eu falava, mas era pra eu estar feliz, não era pra eu estar completamente feliz, que eu alcancei tudo nos 30 e poucos. E aí
não, um desespero de, peraí, a vida é só isso, o que eu vou fazer daqui pra frente? Eu percebo que isso acontece, geralmente, você começou a perceber cedo isso, porque geralmente eu percebo com uns 40 anos, assim, o pessoal que tá nos 40 e pouco, que eu vejo que já trabalhou bastante, por exemplo, às vezes médico, já formou, trabalhou, e aí chegou nesse ponto e falou assim, nossa, mas e agora? Preciso, e aí volta um propósito, né? Você fica buscando seus propósitos ao longo, né, para recomeçar, não é? Porque senão você entra nessa profundeza e nessa dimensão mais profunda, que é eu acho que é essa tristeza que muitas vezes a pessoa não consegue sair, não é? Então não é a ausência da tristeza, a felicidade, né? Ela existe junto ali, né? Só que você tem que ter o equilíbrio, porque tudo bem, tá triste, né? As coisas não acontecerem da maneira que a gente estava esperando, mas que a gente saiba retomar e descobrir novos caminhos. Eu acho que o segredo está aí, né? Isso que tu falou é muito legal. Tudo bem estar triste. Vocês repararam que a gente vive hoje uma espécie de ditadura da alegria, né? Todo mundo parece que tem a obrigação de ser feliz. O tempo As todo. redes sociais mostram muito isso, né? Uma espécie de constrangimento da tristeza, em que a gente tem que fazer a fotografia sempre sorrindo, sempre bem, né? Sempre manifestando uma espécie de sucesso, digamos assim, né? De acordo com o padrão assim, de cada época. E essa é uma transformação interessante historicamente, porque se vocês repararem, alguns anos atrás, até os anos 60, 70, é que vocês são mais jovens, né? Eu sou mais velho, eu lembro um pouco dessa forma de construção imaginária, né? Das relações sociais. Dos anos 60 e 70, a gente vivia muito sobre o não. Era isso. Era uma sociedade que dizia muito não para nós, sabe? Então eles diziam assim, ó, se você quer ser feliz, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer coisa errada, você não pode, sabe? Era uma sociedade baseada na negatividade. E aí isso tornava as pessoas muito, como é que eu posso dizer? Uma expressão que o Michel Foucault utilizava na época. Ele não usava a expressão ansiedade, mas ele usava uma expressão da psicologia também que era... Deixava as pessoas meio loucas, meio doidas, desequilibradas, né? De tanto não, de tanta negatividade que era associada à ideia da felicidade. E hoje, repara que hoje parece que houve uma transformação importante, porque hoje a ideia da felicidade ela está ligada a um excesso de positividade. Hoje o pessoal fala assim, se você quer ser feliz, você precisa fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É um excesso de positividade, né? Como se houvesse uma obrigação, bati no microfone, desculpe os ouvintes, como se houvesse uma obrigação agora da pessoa tem que ser feliz segundo esse padrão, né? Parece algo da liberdade, né? Você quer chegar a uma liberdade, parece que está todo mundo se prendendo a algo, né? E aí você precisa também chegar a essa liberdade, só que aí fica o excesso da liberdade. Excesso? Porque aí as pessoas ficam ansiosas, né? Dá depressão, dá as síndromes que existem hoje, aquelas várias siglas, né? Que existem, né? A gente nunca está feliz, né? Porque tu está sempre buscando algo que é sempre diferido no futuro, né? E como se ela estivesse fora, né? Ela está sempre em algum lugar. Você vai buscar e vai encontrar, como se ela fosse um potinho de... E é engraçado, né, se tivesse a você felicidade falou no isso, potinho. que é assim, que parece que as pessoas estão num movimento onde elas estão no local, mas elas querem estar em outro local. Elas estão sempre à frente daquele... É verdade. Não é isso? Então, assim, eu percebo em festa de família. Aí você reúne a família, você queria muito estar reunido com a família. Mas a hora que reúne, na verdade, as pessoas não estão presentes lá, naquela reunião. Cada um está num celular, num tablet, sei lá o quê. E daí ela está vivendo já o próximo encontro, né? E acaba não vivendo aquele, né? Então é uma sensação que parece que a felicidade escapa aos dedos, assim, nos vãos. Ela está indo pelos vãos, assim, porque a gente está perdendo pequenas oportunidades. Não é? Tá deixando para depois. Eu percebo algo nesse sentido. A gente tá deixando de lado. O tempo vai passando e, na verdade, a gente quer tanto ser feliz, mas a gente não tá conseguindo por conta disso. A gente fica só ansioso, né? Só sofrendo, né?
não consigo ser feliz. É. Se relaxar um pouco, né? Uhum. Aquele conceito, né, de felicidade mais tranquila, mais amena, né? Onde você busca, né? A gente já falou isso até quando a gente falou do ócio, né? Buscar essa felicidade na contemplação da natureza. Né? Quando você senta, outro dia eu sentei lá fora, no meio da grama, sentei e falei, vou ficar aqui olhando a paisagem. Eu moro tem bastante paisagem, assim, parece um quadro. Aí eu sentei, olha o que eu falei. Engraçado, eu sentei, demorei 5 segundos lá sentada, porque eu falei, agora é o meu momento. Vou contemplar. Eu sentei, veio um cachorro, outro cachorro começou a pular. Aí as crianças ouviram que eu tava lá fora, vieram todos. Então, conclusão, eu acho que eu fiquei 1 minuto na paz. Você tinha idealizado. Eu tinha idealizado, porque exemplo prático. E aí eu parei e me chamou a atenção. Eu falei, nossa, eu vim aqui, eu saí nesse momento para conseguir ter essa minha paz que eu buscava ali, a sensação de felicidade que eu tava buscando. E na verdade, eu digo, cachorro, as crianças, não sei o quê. Eu tava buscando a coisa errada, porque eu tive a felicidade, né? Então, eu tive esse momento ali. Virou uma bagunça, né? Todo mundo junto. Então é isso, né? A gente, às vezes, eu podia ter ficado brava, que saco, eu tô aqui tentando descansar. Não, aí eu falei, tá bom, vamos lá, durou 1 minuto, mas Mas eu acho que até de você curtir o que você tem e não aquilo que você deseja, né? Hoje foi engraçado, porque eu tava em casa de manhã e aí, de repente, falei, nossa, primeiro dia de aula da minha filha, né, da Isabela, 7ª série. Falei, gente, 7ª série já? E aí, eu falei, nossa, eu acho que na 7ª série foi quando eu me dei conta de que eu tava crescendo. E aí, me veio aquela sensação, e eu falei, não vi a Isabela crescer. Comecei, né, a sofrer. ai meu Deus! Aí eu, minha nossa, o que eu fiz nos últimos 12 anos? Eu devia ter visto, entendeu? Agora tá acabando. E aí, comecei a sofrer com isso, e aí, de repente, eu lembrei, falei, ela vai chegar da aula, e falei, ela vai me contar como que foi o primeiro dia de aula dela. Não, minto. Antes disso eu ainda sofri de novo. Então, uma eu sofri pelo passado. Aí, logo na sequência, eu sofri pelo futuro. Que aí eu falei assim, não posso perder mais nada daqui pra frente. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Falei, vou fazer uma viagem. Vou perguntar pra ela que lugar do mundo que ela quer conhecer. E daí, vou levar ela, só eu e ela, tipo, sem o pai, sem ninguém, entendeu? Tipo, só nós duas. E, sabe, umas loucuras. Aí, beleza, enlouqueci bastante, até que daí eu respirei. Eu falei, não, calma aí, aguenta aí. Vamos lá. O que você tem hoje? E aí eu lembrei, falei, ela vai chegar da escola. E aí eu vou perguntar como foi o primeiro dia de aula, né? Depois das férias, vai encontrar os amigos. E aí a gente sentou na mesa e falei, e aí, como foi sua aula? Como foi seu primeiro dia? Legal. Aí eu, oi? Falei, porque aí eu já tinha idealizado, falei, não, a gente vai conversar, então eu vou transformar aquele momento, blá, 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 vou começar a construir as memórias, não sei o quê. Aí ela, legal. Aí eu, não, tá de sacanagem, né? Pensei comigo, falei, controle-se, Priscila. E aí eu lembrei de uma vez eu tava lendo algum livro de adolescente falando que era pra gente fazer perguntas que não fossem monossilábicas, nem que fosse resposta sim e não. E aí eu fui puxando o assunto. E aí eu percebi que eu nunca tinha puxado um assunto assim com ela. Que eu também sou meio monossilábica. Foi legal, beleza. E tipo, vida que segue, porque a gente tem muita coisa pra fazer, vamos almoçar aí e o dia pela frente. E aí eu falei, não. Aí comecei, falei, e teve professor novo? Teve o fulano. Falei, e aí, você gostou do professor? Não gostou? E aí a amiguinha que saiu, você sentiu falta? Como é que foi? E foi. E aí a gente conseguiu desenvolver um diálogo. Mas, gente, não é fácil, entendeu? Aí eu falei, nossa senhora, foi lógico, foi super gostoso. E mudou a dinâmica, eu falei... Finalmente eu consegui ter um diálogo. Não é que é possível dialogar com adolescente, né? Pré-adolescente. Mas... eu acho que você tem que ter a conexão, né? E a gente tem que se encontrar com todos esses nossos lugares também, né? Tipo, até a minha própria adolescente. Não tava afim de conversar. Mas se a minha mãe insistisse, talvez haveria. Então, assim, as formas de insistir... Porque também, também não conversa essa menina, porque a vontade que dava na hora é essa, fala assim, tô aqui me esforçando pra ter um diálogo, não sai nada, tipo, legal é a resposta. Mas aí... Professor, a gente tem
eu tinha até anotado aqui, né, a diferença de ser feliz e estar feliz, né? Quando a gente entende, a gente falou muito sobre isso também, mas o que o senhor pode trazer mais pra gente em relação a esses momentos, né? Assim, porque a gente busca muito isso, né? Eu acho que é tudo muito passageiro, muito rápido, o estar mesmo. Eu acho que a maioria da nossa vivência, na nossa maioria, a gente está, mas eu acho que a gente deixa, é o que a gente vem falando, né? O ser. E como que a gente pode chegar a ser? Sair do estado do estar e chegar a atingir o estado do ser. É ainda possível nessa encarnação? Esse mundo louco que a gente vive, né? Sabe que a filosofia helênica da Grécia Antiga, que também se conecta com o Egito Antigo, né? Eles tinham algumas reflexões sobre isso na época. E é legal mostrar como é diferente da visão que nós temos hoje. Porque repara como é que é hoje, ó. Hoje, pelo menos a partir da modernidade, a partir mais ou menos 1500, 1400, 1500 para cá, o ano, né? A gente tem uma preocupação por entender as coisas. Então a gente quer entender o que é ser humano, né? O que é a felicidade, o que são as coisas. E esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta típico da modernidade. Só que esses caras mais antigos, eles não se preocupavam em entender as coisas. Eles não queriam saber essas coisas assim, dessa forma. Por exemplo, dizem que matemáticos da antiguidade já teriam condições de fazer as navegações intercontinentais que só foram feitas em 1500. Eles já tinham, na teoria, os cálculos do negócio. Mas por que eles não fizeram isso então? Porque não era interesse deles, eles estavam preocupados com outras coisas. E o que eram essas outras coisas? Olha que coisa interessante, olha que legal. Todo o pensamento antigo, ele estava baseado na ideia de não de explicar como as coisas são, mas de explicar como nós podemos nos tornar pessoas melhores, sabe? Perceberam a diferença? Então a questão não era, tipo assim, o que é ser humano? A questão é, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar um ser humano melhor? Então ali tu tem toda uma construção filosófica que é milenar, assim, né? Um acúmulo, né, de experiências, de trocas antigas que vão, de alguma forma, convergir para esse tipo de conhecimento de como é que a gente se torna uma pessoa melhor. Eles não dão tanto valor para a felicidade naquela época. Vida também eles não valorizam muito, né? Naquela época a vida era uma coisa, né, morria à toa, assim, né? Valia muito mais ir para a guerra para mostrar honra, lealdade e coragem do que preservar a vida, sabe? Então é uma cultura, né, muito diferente. Mas nesse contexto histórico de construção de um ser humano melhor, né, eles batem muito assim na tecla do esforço, da resiliência, de você cultivar uma dimensão da espiritualidade, que é uma coisa importante. Nós somos pessoas da ciência, né? Muitas vezes nós da ciência, a gente deixa isso muito de lado e é muito importante a gente cultivar essa dimensão da espiritualidade. A questão do esporte ou do exercício físico, né? Para dar uma girada na energia do corpo, né? Eles também colocam isso como uma coisa muito importante. Por isso que os antigos eles têm a educação física e a educação intelectual sempre andando juntos, né? É por isso, né? Essa coisa, assim. E a valorização da família também é algo que sempre aparece, né? O cultivo da ideia de família e tal. A gente sabe que os nossos filhos, né, pré-adolescentes e adolescentes, não começam a não dar mais tanto valor assim, mas eles não sabem, mas eles vão voltar daqui a pouco, né? O pessoal diz também que eles tem uma fase que eles fogem, mas depois eles voltam para casa ainda. Querem continuar. Gente, eles vão pra casa, não querem mais sair. Não querem mais sair. Hoje de manhã a Catarina foi... Eu falei, tchau filha, boa aula, deixa eu te dar um beijo. Ela, não, me dá em casa. Eu falei assim, como assim, Catarina, um beijo? Você não vai dar em casa um beijo? Não é possível, nunca fez isso. Primeiro dia de aula, não queria que eu desse beijo. Né? Eles começam a ter vergonha de nós, parece, né?
Eu falei, tá doida? A minha eu já fiz um acordo, Isabela, eu fiz um acordo. Falei, aqui, você não vai crescer e ficar com vergonha, né? De me abraçar, de beijar ela, não, mamãe. Eu falei, então tá bom. Então, eu falei, eu tô filmando. Vai ficar gravado isso. Eu tô no carro ouvindo música, eu gosto de colocar a música mais alta, assim, que eu vou dançando. Aí eu chego lá na frente da escola, ela começa a desligar, baixar. Eu ouvi a mãe. Ela, não, mãe, que é isso? Eu, ai, gente, que horror. Mas é isso, né? É isso. E olha que coincidência. Veranópolis, já ouviram falar da cidade chamada Veranópolis? Não. É a terra da longevidade. E a cidade do Brasil e uma do mundo que tem a maior... não é expectativa, porque eles não esperam muito. É tipo assim, estatisticamente, é a cidade que tem o maior número de pessoas acima de 100 anos. Centenários, né? Olha só. E aí são feitos estudos lá para entender, tipo, o que é que eles fazem, né? Que vive tanto, assim, né? Será que é a comida? Será que é o quê? E todos os estudos dele, olha que coincidência, não é por acaso. O que aqueles velhinhos têm em comum no hábito de vida deles é espiritualidade. Todos eles têm fé, né, na religião que eles seguem. Todos têm uma alimentação saudável. Todos caminham, eles praticam uma forma de esporte, assim, caminham. Eles não andam muito de carro, eles vão a pé. É uma cidadezinha pequena, né? Então para qualquer lugar eles vão a pé. E eles têm grupos de convivência. Olha que coisa interessante, né? É aquela ideia de a gente não ficar sozinho dentro da nossa mansão, né? Com o nosso carro e ar-condicionado, não. É aquela ideia de a gente cultivar a vida em comunidade. Eles se sentem úteis, eles fazem coisas uns para os outros, né? E tudo isso vai contribuindo. Tem até uma série na Netflix agora falando sobre Como viver até os 100 anos. Como viver até os 100 anos, né? Ele traz muito as Blue Zones, né? Então ele traz região da Grécia, de vários locais que são considerados as Blue Zones, e é justamente isso. Então tem vários aspectos, dentre eles a alimentação, mas a convivência social. Em Singapura, muito interessante, que eles fazem as famílias, aquelas famílias que moram perto dos seus pais, por exemplo, os filhos que moram perto dos seus pais, eles ganham do governo uma ajuda financeira para morar no mesmo bairro. Para quê? Para os filhos cuidarem dos pais, para que isso não seja do Estado, né? Então os filhos, e eles ganham ajuda financeira. E aí na reportagem aparece uma família, a moça tem 4 filhos, meninos, e a mãe morreu, mas o pai tem 96 anos, acho que é quase 100, super pra frente, assim, e ele cuida dos netos. Olha só. Ele fala assim, eles trocam comigo, olha que interessante, ele é professor de matemática, sempre foi a vida inteira, e ele ensina os netos, então ele faz a tarefa de casa com os netos, ele convive o tempo todo com os netos, ele que busca na escola, ele que volta pra filha trabalhar, e o genro. E aí ele virou e falou assim, mas eu troco, eu tenho uma moeda de troca. Qual que é a moeda de troca? Eles me ensinam a usar o computador e o celular, coisa que eu não sei muito bem. E super lúcido e dinâmico. Então ele vai a pé na escola buscar as crianças, porque a escola é no bairro, não é longe dali. Então tudo, esse sentido é isso mesmo que o senhor trouxe, né? Então a convivência, você inserir o ente querido no ambiente familiar, onde todo mundo pode auxiliar no cuidado e ele também ser útil. Se ele é capaz de ajudar, por que não? Né? É mesmo. Então isso ainda... eu não sabia de Veranópolis. Eu acho que eu já ouvi em Goiás, alguma coisa assim. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Do lado de Bento Gonçalves. Olha! Por isso que o pessoal às vezes acha que o vinho tem a ver com isso, né? Não tem. Os bebuns já morreram todos lá. Né? Deve ser bom. Já. O pessoal, esse da longevidade é uma galera bem mais light, assim. Olha. E tem um outro, né, nessa série aí da Blue Zones, tem um que eles moram, ninguém tem carro, todo mundo mora no morro, então os idosos, eles falam, eles mantêm a atividade deles fazendo, subindo e descendo o morro, né? Outro dia a gente foi viajar, meu marido falou, não, vamos parar o carro o mais longe possível para a gente poder caminhar até o carro. Então é isso. E na verdade, na prática, a gente para o mais perto possível, para a gente andar menos possível, né? E as nossas crianças, a gente tem, eu me angustio um pouco, porque a gente tem essa concepção, essa ideia, né? A gente busca isso, a gente tenta fazer isso em nossa prática, mas eu tenho dificuldade em passar isso para as crianças.
crianças, parece que tem hora que a tecnologia engole de uma maneira... Isso, a tecnologia. Que aí eu fico meio brigando com a tecnologia ali, falando assim, peraí, eles têm que aprender, mas aí ao mesmo tempo eles estão lá no sofá e... Nossa, é muito difícil. É verdade, tá um desafio, né? Tá um desafio Quem muito tem grande. criança pequena, é uma luta contra o YouTube para tirar ele do jogo, né? Tirar da tela. Aí você bloqueia o YouTube, aí vira uma guerra em casa, parece que você tá indo pra... Nossa, gente. E acho que quando você tem mais de um, ainda deve ser mais complicado, porque você tem idades diferentes. Eu vejo, por exemplo, a minha experiência, eu consegui segurar muito tempo a tela em casa. E isso ajudou. Mas eu fico pensando, se eu tivesse outra criança, às vezes uma criança pequena, a hora que eu libero a tela para uma, como que segura e não libera? Não tem como, né? É complicado. Eu tenho uma de 11, um de 9 e um de 4. Eu vejo que o de 4, ele é o mais prejudicado. Apesar de que é o mais esperto de todo mundo. Ele aprende muito mais rápido que todo mundo. Com 4 anos ele sabe muito mais que a menina sabia, né? A mais velha. Eu digo prejudicado no sentido de ele estar muito mais exposto a isso do que os outros, porque eu conseguia segurar. Hoje, ele senta com o irmão pra eu assistir, jogar Roblox. Aí eu fico, meu Roblox é com 10 anos, mas ele tá lá assim assistindo, menino é seu, aí você tenta tirar. Eu dou a galinha pintadinha na cara e falo, não quero ouvir galinha de pintadinha, entendeu? Coisa de bebê, assim, né? Você entendeu? Então, coisa da idade dele é coisa de bebê. Então eu me preocupo com... E eles mesmos, nessa série da Blue Zones, eles já falam que eles entendem e eles pensam de que as gerações futuras já morrerão muito mais, não serão longevos quanto eles, né? Então você tem lá um senhor de 100 anos andando a cavalo pra tudo quanto é lado. Nunca que você pensa que aquele homem tem 100 anos. Então, só que a geração mais nova tá comendo muito de saquinho, tá, né? Nos Estados Unidos eles falam que a gente já tem, né? A primeira geração em que a gente vai ter uma redução da expectativa de vida ao invés de ter um aumento, uma redução. É relacionado a isso, né? A obesidade, a alimentação, com todos os avanços da medicina, né? Da saúde, né? Mas você sabe que eu falo assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu sou daquela assim, a gente tem que fazer, a gente não pode ouvir isso e ficar sentado esperando acontecer. Só que eu não tô achando o caminho. Se alguém souber, pode me falar. Mas eu acho que só a gente sentar para refletir, porque eu acho que tem muito isso. Hoje a gente tem tudo muito pronto. Né, esse desejo de querer tudo pronto, tudo muito fácil, é a questão do esforço que tinha antigamente. Então eu falo, o passado, às vezes, tudo que Rafael trouxe, né, aí a respeito da Grécia Antiga, enfim, acho que eles tinham mais tempo para refletir, não é? Eu acho que essa reflexão ela era valorizada. Tem quantos filósofos, né, antigos que contribuíram aí, né, até pra gente entender hoje a época atual. Então é gostoso de ler, de ver o que aquelas pessoas pensavam, mas é isso, a gente precisa atualizar, ver como que isso se encaixa hoje e ir se adaptando, né? Eu acho que a gente não pode, às vezes, tentar falar, minha nossa, o que eu vou fazer? Na verdade, a gente já tá fazendo, né? Então, acho assim, a gente já tá refletindo, a gente já se dá conta da importância de tentar reduzir as telas, por mais que a gente não vá alcançar aquele ideal, mas o nosso próprio exemplo, né? Eu falo, às vezes a gente tem que se policiar. Será que a gente também não passa muito tempo? Vira e mexe, às vezes eu tô em casa, aí eu vejo meu marido no celular, minha filha no celular, e eu no celular, eu falo, gente, não, peraí. Aí você chama atenção, não, vamos fazer alguma coisa? Não é nem chama atenção reclamando, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Não, tá todo mundo, não. Às vezes eu falo, vamos cozinhar, vamos, sei lá, dar uma volta lá fora, vamos... Né? Então, aí você cria um espaço de convivência e você vê que as pessoas deixam a tela rapidamente. Porque elas também estão ali, mas estão ali porque eu acho que é até essa questão da dificuldade de não fazer nada. Né? Então, como... Aí a hora que você fica sem fazer nada, você pega uma tela para ocupar. Né? E às vezes você até faz coisas, mas cada um no seu ambiente ali, né? Tá todo mundo fazendo algo, mas ninguém conectado a ninguém, né? Esses dias foi um amiguinho do meu filho lá e falou assim pra mim, ô tia, deixa eu fazer uma pergunta, o que vocês gostam de brincar? Qual que é a brincadeira da família? Olha que pergunta interessante, né? Menino, tem cada pergunta.
que ele... Eu achei tão interessante. A outra pergunta foi a seguinte: ô Joaquim, que é o do meio, como que você se sente sendo o filho do meio, o esquecido? Eu ria tanto, eu falei assim, nossa, mas coitado, ele não é esquecido, não. Ele falou, não, o filho do meio é o esquecido, e ele é filho único. Eu achei interessante ele falar, mas ele vinha com umas perguntas. Mas ele falou, qual que é a brincadeira da família? Eu dei uma boa gaguejada, e meu marido foi mudo, eu engaguejei, ele ficou mudo. E a gente não respondeu nada, porque na verdade, a gente hoje em dia, a gente não tem uma brincadeira da família. A gente tem uma brincadeira assim, ó, o Fabrício joga futebol com o Joaquim e com o Pedrinho, e eu faço com a Catarina. Porque, e aí eu falei, gente, a gente precisa resgatar uma brincadeira que seja a família. Né? E aí me chamou a atenção, aí eu chamei as crianças no final de semana, vamos jogar Uno, porque o Uno pode todo mundo. Rouba-monte, vamos jogar rouba-monte, porque todo mundo pode jogar. E aí eu fui me trazendo, olha, um menino de 9 anos me fez pensar semana passada e eu tentei organizar. Então a ideia do exemplo, eu acho que isso, né, você aproveitar a oportunidade, eu acho que, e prestar atenção naquilo que as pessoas falam, porque às vezes vem um ensinamento através de uma criança, né, que nem a gente acha que não tem, né, não pode ensinar nada pra gente, mas na verdade isso me ensinou muito, então, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades aí da vida. É mesmo. Né? E as lembranças da nossa infância são essas, né? A gente não lembra os brinquedos que a gente ganhou, a gente lembra esses momentos, assim, né? De família. São as lembranças mais importantes da nossa infância. Se cada um de nós, assim, refletir, vamos ver. Não é o brinquedo que a gente ganhou dos natais. Pode até ter um especial, assim, né? Ganhei um gigantão, sei lá, um carrinho que eu queria muito e tal. Mas as maiores lembranças são essas. É um jogo de carta, né? Com os pais. Um jogo, uma brincadeira, um almoço, né? Um jantar. Né? Eu estava fazendo um curso, eu fazer um curso de evangelização para bebês. Aí no curso eu aprendi um tanto de coisa, nunca imaginei que eu fosse fazer um curso de evangelização para bebês. Que nem sabia que evangelizava bebês. Então, aí teve uma dinâmica que a moça ensinou, ela falou assim: todo mundo agora pensa numa música que te remete à lembrança de muita alegria na infância. E aí ficou todo mundo parado, e começou a vir música mesmo, né? Me deu uma saudade, porque quanto tempo que eu não paro para pensar na minha infância, que dirá, né? E aí começaram a vir música, desde a música da Angélica, sabe? A música da Xuxa, que era da época, mas outros momentos assim de encontro, de colo, né? Então, como que essas lembranças, elas estão marcadas desde infância, bem tenra infância, né? E que a gente precisa criar essas memórias, né? Porque muitas vezes a gente está deixando de fazer isso. Né? É mesmo. A e a busca? É uma construção? Ela vai indo eu acredito que sim. Eu acredito que é uma construção. Não é uma busca em que a gente encontra ela, né? Em algum lugar ou em algum objeto, né? A gente constrói ela em nós mesmos, né? Nossas relações. Né? E isso demanda esforço, demanda um pouco de tristeza. Dá trabalho ser feliz, né? E a ideia do casamento, né? Você fica trocando de casamento, acho que o casamento vai trocando de marido. Porque eu não achei a pessoa certa não ainda, fui né? feliz, vou pro próximo. Não fui feliz também não, vou pro próximo. E vai trocando. E aí, o problema tá em você, não tá nos outros. É mesmo. Mas o que você fala? Não, eu tava pensando nisso, nessa questão de como construir, né? A gente não busca, não tá em algum lugar, eu acho que não tá fora. Acho que a maior questão que a gente tem hoje é essa, é voltar, é entender que ela tá dentro da gente, em algum lugar. E que talvez seja isso, né? Feito uma plantinha que você vai ter que aguar, vai ter que regar, vai ter que cuidar para ela ir florescendo. E aí, à medida que você consegue enxergar a felicidade, acho que nessas pequenas coisas do dia a dia, né? Você vê que ao longo do dia, você tem vários motivos para ser feliz.
Só que essa consciência, quando você está consciente daquilo que está acontecendo no presente, que você está vivenciando, você começa a ter consciência do que é ruim também, né? Então, acho que é isso, né? Às vezes, quanto mais feliz a gente fica, mais você se dá conta que também tem, né? Também tem tristeza, também tem coisas que não vão se realizar, também tem as faltas. E aí você ser capaz de deixar essas duas situações conviverem, né? Eu tive uma situação, quando já tem um tempo, que acho que foi a primeira vez que eu tive consciência disso. Eu, numa virada de ano, a gente tá, né, começo de ano é aquele momento feliz e tudo, e aí um tio-avô tinha se matado, encontraram o corpo, ele tinha se enforcado, tudo, e aquele clima, né, na família, tudo era para ser um momento bom, porque você fica esperando a virada do ano. Eu nunca tinha vivido um ano, uma virada daquela forma, com uma notícia muito ruim para a família. E aí, então assim, sei lá, uns 2, 3 dias depois, a gente tava na beira d'água, tava eu, meu marido, uma prima que eu não encontrava fazia tempo, e a gente conversando, dando risada, e tá um pôr do sol maravilhoso. E aí a minha prima ainda tirou uma foto, eu tenho a foto até hoje, porque a foto, tipo, eu ia tirar uma foto posada, meu marido deitou assim, sabe quando dá um beijo? E a foto ficou linda, aí eu falei, nossa, que foto bonita, eu postei, e aí eu fiquei pensando, falei, nossa, todo mundo vai ver, e ninguém imagina que na verdade tem algo muito ruim acontecendo. E aí quando eu percebi isso, eu falei assim, na verdade, não é sobre as outras pessoas, né? Era sobre o que eu estava vivenciando ali naquela hora, e aí eu falei, meu Deus, olha, eu tô feliz, eu preciso me permitir estar feliz agora, porque realmente esse momento é um momento bonito, é um momento gostoso, mas de fato ele tá convivendo com uma dor, com uma preocupação, com outras questões. E aí eu lembrei do enterro do meu avô, de quando, tipo, um irmão tava lá no velório contando piada, a gente rindo, e aí eu falei, quando eu tinha uns 15 anos, eu já tinha vivido essa sensação. E aí eu vivi de novo, eu falei, nossa, quantas vezes ao longo da vida a gente não vai vivenciar isso? E aí me veio mais claro ainda, por quê? Porque no meu dia a dia eu trato pessoas com câncer, e o tempo todo, todas elas ficam meio assim, sabe, falar, doutora, é meio esquisito eu te falar isso, mas até foi bom eu ter tido um câncer, sabe? Uma coisa assim. E elas falam meio com vergonha, né? Meio que como assim, é isso, eu tenho câncer e eu tenho que ser triste. Tipo, isso é ruim, eu tenho que viver isso. Não, mas trouxe algo bom. Nesse momento, tipo, eu conheci, várias delas falam, eu conheci pessoas boas, eu enxerguei, eu resgatei a espiritualidade. Muitas delas trazem coisas boas que acontecem durante o processo. E aí eu chego a essa conclusão de que realmente a vida é sobre isso, né? O tempo todo, os bons momentos convivendo com os momentos difíceis. Não é aquela coisa que a gente pensa em equilíbrio como uma linha reta, né? E não, né? O negócio tá oscilando o tempo inteiro. Você que lute. Você que se adapte. Eu acho até contemplar a ideia da felicidade, né? Porque agradecer mesmo quando ela vem, porque às vezes a gente acha que ela só vem a partir de um grande sacrifício, né? Você precisa sofrer, se sacrificar horrores, né? Entristecer, aí você vai ser feliz, né? Você precisa ir lá no fundo do poço para poder alcançar a felicidade. E muitas vezes não. Ela vem e você percebe ela em todo instante. E a gente que não vê de fato, né? Eu acho que você tem que se permitir, né? Será que não tem uma questão de permissão? Não sei, aí na filosofia tem alguém que já... De repente a gente se permitir viver, né? Essa felicidade. Porque se você não se permite, às vezes você fica vivendo... vive um passado ruim, vive um futuro sem esperança, não vive o presente, né? Não vê beleza em nada, né? Bom mesmo é chorar diante da beleza, né? Isso que é legal, né? Verdade. Olha que lindo. Que bonito. Eu fui no Museu do Van Gogh. Aí essa frase vai pro meu post-it. Então, muito lindo mesmo.
Não, me fez lembrar, porque eu entrei no museu, era algo que eu queria muito. Aí a hora que eu entrei, eu não parei de chorar o tempo todo. Eu andava chorando. Mas é doida, assim. E aí meu marido olhou pra mim e também começou a chorar, ficamos nós dois, assim. Porque era algo que a gente... Nossa, uma sensação muito boa de estar ali, um presente, porque a gente gosta muito da arte dele. E aí a gente veio de longe, mas eu tava lá em Amsterdã, vendo dentro do Museu do Mundo. Então, assim, era algo... Eu só chorei o tempo inteiro. E você vê, né? Por alegria, na verdade, eu tava muito feliz. Sim. Quando você fala pra uma criança que você tá chorando de alegria, como você explica? Como é que explica isso, né? É mesmo. Não é? Porque se a criança só vê que você tá chorando pela tristeza, de repente você chora de alegria, mas, mãe, você tá chorando de alegria? Parece que isso não combina, né? Bom, é maravilhoso a gente ser humano, não é? A gente é complexo, né? Não tem como dar receitas prontas, assim. Cada um é uma singularidade, uma individualidade, né? Por isso que cada um de nós tem que descobrir o que faz a pessoa feliz e construir isso, né? Construir isso aos poucos, sem muita pressa, sem muita cobrança, né? É que eu acho que às vezes a gente acha que chorar, né, é sempre chorar de tristeza. E é isso, na verdade a gente chora de emoção, né? Às vezes você chora de raiva, às vezes você chora de medo, chora de tristeza e chora de alegria, né? Desespero. De desespero. Também. Desespero que eu tava escrevendo ontem pra mandar meu trabalho pro currículo Lattes. Fiz tudo certinho, não sei o que, deixei meu computador de lado, a hora que eu voltei, o negócio fechou. Eu tinha passado a tarde preenchendo aquele negócio. Aí o Pedrinho tava mexendo no computador. Eu assim, Pedro do céu! Nossa! Aí esse foi o desespero. Eu comecei a chorar, olha, porque a tarde inteira foi bem isso, né? Mas aí eu abri, foi tudo em vão, eu vivenciei isso em pouco. Porque na verdade eu estava lá, ele grava sozinho. Ele descobriu. Ele fechou, aí eu entrei, tava tudo lá. E aí eu falei, nossa, briguei com o menino. Chorei de desespero. O negócio estava lá, então é isso. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Que bobagem. A gente perde muito tempo da vida, né? É isso. Sabe uma coisa que me preocupa? Quando a gente começa a conectar a ideia de felicidade com a ideia de beleza, por exemplo, né? É que cada vez mais a tecnologia hoje no mundo, ela está começando a dialogar com a área da saúde, com a biotecnologia, né? E uma coisa que pode assim, vir a acontecer, e isso é bem preocupante, assim, a gente tem que ficar atento, né? É a possibilidade de sistemas de inteligência artificial começarem a reconhecer o que nos deixa feliz, sabe? No nível tipo orgânico, não sei como é que vocês falam isso na área da saúde, né? Porque hoje tu pode medir a felicidade em termos assim... É verdade. Em termos tipo das enzimas, né? Da parte química, dos hormônios, né? Dos hormônios do cérebro, né? Monitorar essa... Exatamente. O que você libera, né? O que você libera quando você vivencia alguma coisa. Então tu imagina que a gente peça por uma inteligência artificial criar uma música especificamente para ativar, digamos assim, esses hormônios, né? De uma pessoa em particular, da doutora Priscila, por exemplo, em particular, porque cada um pode ser diferente, né? Então, tu imagina que tipo de bolha, assim, que a gente pode viver, assim, futuramente, se não tiver um controle, né? Um cuidado, assim, com essa relação, não é verdade? Né? A linha é tênue, né? Entre... E isso lembra para nós aquela literatura distópica do Admirável Mundo Novo, né? Que é a ideia que as pessoas eram felizes, todo mundo era feliz, uma sociedade perfeita, mas ela era uma felicidade que não era verdadeira, né? Porque todo mundo era alegre, saudável, mas uma vida, tipo assim, totalmente sem graça. E aquelas pessoas que não tomavam a pílula, né? O soma, né? Que eles diziam, né? Estou lembrando agora da história. O soma, então eram pessoas que tinham esses altos e baixos, eram seres humanos, né? De verdade, que choravam e que davam risada e que às vezes brigavam, que às vezes faziam as pazes. E eles eram vistos como os bárbaros, né? Como pessoas tipo de uma periferia, assim, né? Da sociedade. Então é interessante pensar que a felicidade, ela é uma coisa que a gente sempre busca, constrói, né?
mas ao mesmo tempo ela pode também ser um instrumento de dominação, né? Ela pode também ser um instrumento de poder, de controle, assim, né? Se ela não for bem pensada, né? Nossa. Gente vai longe, né? pensa. É meio assustador, né? Você pensa assim, né? E, na verdade, eu acho que já existe algo nesse sentido, né? Já é meio controle, eu acho que já existe. A partir do momento que você, o seu, aqui no, como chama isso, o algoritmo, você clicou, é porque você gostou, você passou o dedinho mais tempo em cima, eu fico tentando enganar ele, eu passo rápido assim, ó, pra eu não parar. Eu faço isso também. Pra ele não vai descobrir o que eu gosto, entendeu? Aí eu faço rápido assim, não, tudo bem, tô vendo, mas eu não vou parar, porque senão fica assim. Porque ele já sabe. Você parou, você gostou. Né? Já liberou lá no seu sistema límbico. Sei lá, já ativou. E aí ele já começa a te mandar de novo e você entra num sem fim. Né, parece que você tá brigando com algo até muito maior, né? Pois é. Por isso que a gente precisa, né? Acho que aí é que entra a importância da educação, de ensinar, né, as pessoas a pensarem por si mesmas, porque ter espaço para refletir, a importância do diálogo, da comunicação, né? Porque realmente você entrar no... Quantas vezes você não entra no celular, né? E de repente o tempo passa. E o pessoal fala, eu não tenho tempo para nada, mas se for ver, gasta 2 horas da vida por dia nos aplicativos. Então, quando vem aquele resumo semanal. Pois é. Dá vontade de esconder. Aí fica escondendo de você mesmo. Não é ninguém vendo, é só você que tá vendo. Seu resumo semanal aumentou. Mas eu não tenho tempo pra nada. Não tenho tempo pra ficar mexendo no celular. Justifico. Essa semana eu acho que eu li bastante no aplicativo. Entendeu? Eu faço, na verdade. Olha que absurdo. É mesmo. Não é, gente? É muito doido. Eu acho a tecnologia, assim, uma fonte incrível, né? Porque, assim, conhecimento, você tem o acesso, aprende muita coisa, mas é um desafio. É um desafio você não... Você tem que estar sempre entendendo, né? O que as pessoas possam... Porque todo mundo tá viajando, todo mundo tá bonito, todo mundo tá feliz. Exatamente. Todo mundo só tá... a parte boa da vida. Ninguém posta assim. E aí tem que falar. Ninguém posta. Tô trabalhando, ralei o dia inteiro. Nem vai ter fui xingado. E é interessante isso, por quê? Porque uma vez, eu me dei conta disso, uma vez apareceu algum post, uma pessoa chorando pra mim, sabe? Tinha alguém chorando, fazendo aí, que drama, Deus me livre de ficar assistindo isso, vou parar de seguir essa pessoa. Aí eu falei, gente, olha que intolerância com a... Você não quer nem ver a tristeza alheia. Não, olha, vamos continuar nesse mundinho. Eu fiquei pensando nisso, falei, nem cabe. Não é nem que... né? Fiquei me perguntando até... Às vezes a gente tem que olhar, falar, nossa, será que eu não tô intolerante com a minha própria tristeza também, né? A gente... Mas eu acho que a gente tá consciente, né? A gente tá aqui, só de estar aqui discutindo sobre isso, acho que já é um grande passo para a humanidade. Porque é isso, né? São poucos até que discutem e refletem sobre isso. Quando a gente passa a ter a consciência, fica mais fácil ou menos difícil de você, né, seguir em frente. E, bom, nosso tempo tá acabando. Nosso bate-papo voa, né? Nossa, dá vontade a gente nem vê o tempo. Mas... Nem falamos sobre meditação ainda, né? Então... Que também é outro tópico, né? Da felicidade. A filosofia oriental coloca muito a meditação, né? Como algo assim que está ligado à felicidade. A experiência da vacuidade, né? Aquela experiência de você conseguir, tipo, desligar do teu corpo, dos teus pensamentos, né? E encontrar aquele estado, assim, de zerar, né? Nossa, como é difícil, né? Nossa, eu nunca consegui. Eu também não, mas você sabe que me ajudou muito na pandemia. Eu sempre fui de fazer meditação e na pandemia eu fazia muito mais vezes, porque me gerava muito medo, assim, do que por vir. A gente tinha que trabalhar, né? Então, você sair de casa, deixar as crianças e você ir trabalhar,
se não saber, se eu ligava a televisão, tá todo mundo morrendo, você fala que eu vou ser a próxima, vou largar todos os meus filhos aqui. E aí o dia que me chamaram para trabalhar dentro do hospital, no meio do Covid, né, deu um desespero. E aí eu fiz assim, bom, como que eu resolvi isso sem refletir isso no meu dia a dia nas crianças, que era meio que impossível, né, porque já tava todo mundo no... E aí começou um movimento muito legal em relação às pessoas. Pela internet, elas faziam, hoje é tudo cobrado, né? Mas as pessoas faziam gratuitamente. Então tinha meditação, 6 horas da manhã, o dia inteiro. Você podia meditar, passar o dia meditando. Que dá. Online? Online. Olha online. Só. É. E eu fiz. E aí eu chamava minhas irmãs, todo mundo fazia junto. Foi muito legal. Porque eu fazia, tinha um senhor que fazia, ele faz até hoje. Só que meu horário não tá batendo com ele. De manhã, ele é muito longo, assim, eu não tô tendo, é das 6 às 6h30, e eu já fui, esse horário já passou. Mas na pandemia eu fazia das 6 às 6h30, então eram 7.000, 8.000 pessoas meditando ao mesmo tempo, então online no Instagram. E aí depois ele fazia no YouTube ao mesmo tempo, então era muito mais gente. E aí ele fazia, nossa, pra mim foi, e ele tem uma técnica muito boa, me ajudou muito. Eu fazia 6 da manhã às 8 da noite, todo santo dia. Porque era aquilo que me estabilizava, não me tirava do eixo, assim. Me dava uma sensação de paz. Então eu acho que isso que eu não faço nem metade do que é pra fazer, né? Sim, de desligar, porque eu fazia dentro de casa com as crianças lá, mas tinha meu tempinho lá. E conseguia, eu me sentia muito na sensação de paz, de calmaria. A minha forma, a forma como eu coloco em prática tem muita relação com a atenção plena, que é o mindfulness e a questão da respiração, de fazer uma pausa, às vezes entre um paciente e outro eu sento, falo, deixa eu respirar aqui, aí faço o exercício de trazer atenção para o presente, de ter as sensações do corpo, é o que me ajuda, porque aí a mente ela não voa tanto e você encerra uma atividade para entrar na outra, né? Para não sair emendando uma. Então, isso eu acho que ajuda bastante e acho que a meditação também ela se conversa com a espiritualidade, né? Essa conexão aí. Então, acho que quando você medita, que você abre mão do controle, né? Do pensamento, de tudo, e você faz essa conexão do corpo com a mente, traz uma sensação de paz, eu acho que em decorrência da confiança, né? Você começa a confiar na vida, a entender que não é só você, né? Que você precisa acreditar que tem alguma coisa maior, você tá ali e realmente se esvaziar de todo o material, não sei, né? É complexo, vai longe isso, mas é uma prática importante, né? Ô professor, e agora que eu lembrei, já que a gente não vai finalizar. Daqui a pouco. Aguenta aí, gente. Aguenta aí, que agora a gente... Mas é que a gente vai lembrando dos pontos importantes. A sensação do ter, né? O ter, né? O senhor trouxe a ideia da felicidade estética e tal. E eu o ter, né? Não ser. Então, ter para ser feliz, né? Ter essa busca constante do ter. Que é uma coisa... isso é um problema, né? Porque tem pessoal que fala assim que dinheiro não traz felicidade, né? Mas ajuda. Ajuda, né? Ajuda a sofrer melhor. Né? Sofre com mais estrutura. Então é uma coisa super complicada, porque se a gente for pensar, o ter é uma dimensão importante do ser humano. A gente não pode menosprezar isso, né? Porque afinal de contas a gente vive num mundo que valoriza isso. Então a gente precisa comprar comida, comprar remédios. Então há uma parte da nossa vida que exige essa estrutura material, né, de coisas. Agora, o problema é quando a gente conecta o nosso ideal, talvez, de felicidade somente nas coisas materiais, né? Aí que talvez seja uma sensação que nunca se preenche, né? Porque aí a pessoa pode um dia chegar a ter aquilo que ela quer, aí ela tem e ela descobre que custa caro manter aquilo também, né? E que perde mobilidade e que dá muitas outras preocupações. É a velha história, quem já comprou um sítio, né, sabe a dor de cabeça que é, a vontade de vender. A felicidade é na hora que compra, é a hora que vende, né? Você sabe como que eu
Porque realmente manter uma, né, eu moro numa chácara, manter, a gente já se fez essa, né, a gente fez muitas vezes essa conta. Claro que se eu morasse num apartamento na cidade, eu ia gastar muito menos. E aí eu comecei a mexer com a horta, fui fazer a escola das plantas, tal, aprendi, é maravilhoso. Você chegar lá e eu ia pegar pepino, era uma coisa pepino pra todo lado, não aguentava mais comer pepino, porque era tanto pepino. E você vê o que você tá cuidando e cultivando, tirando as pragas lá todo dia, o negócio é trabalhoso. Mas aí você comer a sua alface, comer a sua couve, seu tomate, é maravilhoso, muito bom. A sensação de felicidade é muito interessante para isso, porque você envolveu assim, o cuidado, o seu esforço. Ao mesmo tempo, eu descobri que o tempo que eu precisava dedicar às minhas crianças, no final de semana, por exemplo, eu passava o dia na horta. E aí eu falei, peraí, acho que as coisas não estão no equilíbrio. E talvez eu entendi, sabe como que eu entendi? Porque eu gostava muito da horta e eu moro numa roça e isso eu falava, como que eu vou fazer? Mas eu entendi que ainda não chegou meu tempo de fazer aquilo. Então eu entreguei a horta pro jardineiro lá, que vai uma vez por semana. O que deu, deu. O que não deu, a gente compra e come, tá tudo bem. E algumas plantas eu deixei de cuidar porque eu não dava conta. Elas estavam morrendo por conta de mim. Eu estava sendo muito cruel com elas. Plantei as orquídeas tudo nas árvores. Eu falei, a natureza vai cuidar. Entrega nas mãos de Deus. Entreguei nas mãos de Deus, porque de verdade. Porque senão estava me gerando muita ansiedade com tanta coisa que eu tinha para fazer. E eu tô no momento que eu precisava dedicar mais às crianças. E eu já tenho o meu trabalho, eu estudo, blá, blá, blá. Falei, eu não consigo, hoje eu não consigo cuidar das plantas. Então, eu abri mão de uma coisa que eu gosto. Pra eu falar, eu fiz assim, tá bom, daqui a um tempo eu volto e cultivo. Deixa as crianças crescerem um pouquinho mais, ou eu também não mestrado. Aí, quem sabe eu consigo cuidar mais da horta. E eu vou viver do mesmo jeito, e tá tudo bem, né? Mas não é um trabalho que eu tive que ir fazendo comigo. Meu marido tem as galinhas, ele tá nessa, a gente tá na luta com as galinhas. Porque cada vez mais ele fez um hotel com as galinhas. Então, assim, cada hora é mais dinheiro, eu tô trabalhando pra manter as galinhas. Aí eu falei assim, ok, mas cadê o ovo? Choveu! É verdade isso, gente. Choveu, a galinha não bota. Aí eu falei, mas não é possível, tô precisando conversar com elas. E o dinheiro que eu tô mantendo elas? Eu falei, mas não tá, vamos lá. Aí eu sentei com ele esses dias e falei, vamos fazer o seguinte, será que é melhor a gente comprar um ovo orgânico até no supermercado? Não vai ser mais barato do que manter as galinhas? Porque é isso, você tem que trabalhar para manter, né? Aí ele fez, não, vamos ver, eu acho que eu tô convencendo ele a diminuir o tanto de galinha. Então é isso, porque senão você vai criando, daqui a pouco você vai botando as coisas lá e você tem que manter o animal. Né? Você tem que dar comida pro cachorro, você tem que dar banho no cachorro, tem que dar vacina. E aí, tudo isso é custo, né? E você vai indo na roda no ciclo lá do hamster. Ratinho, do hamster que vai correndo atrás. E não sai do lugar. Sai do lugar. É mesmo. Você tava falando aí, me veio que felicidade talvez tenha a ver também com definir as prioridades, né, no momento. Saber fazer as escolhas, né? E acho que até isso, experimentar. É importante, sei lá, plantar, ver que você gosta de plantar, você dá conta de que não é o momento, recuar, mas você já sabe, você já tem isso lá na sua listinha, você já sabe que isso é seu, né? Que é uma coisa que você gosta, enfim. Tem essa, mas que talvez não caiba agora, né? Porque você tem outras prioridades. E às vezes a gente deixa de recuar, né? Por vergonha. O que as pessoas vão pensar? Às vezes a pessoa tem um comércio que não só dá prejuízo, mas ela vai arrastando. Por quê? Porque, meu status de ser dono de um lugar, né? Tem muita gente que eu conheço que é assim. Eu não quero ser empregado de ninguém. Eu quero ser dono, mas ali não tem, todo mês tá naquela dívida, a dívida só aumenta. Em vez de falar, peraí, gente, não deu aqui, eu vou dar um passo para trás e vou começar do outro lado, né? E ela fica ali, naquele sofrimento eterno, mas a felicidade está passando ali dando tchau pra ela e ela não vê e continua, não é? Tem gente que se fala, pelo amor de Deus, não é possível, não é? Bem isso. Eu
eu tenho que pensar. Tô falando assim, eu só fiquei lembrando de um monte de pessoas que eu conheço. Manda o podcast. Porque de verdade eu tenho muitas pessoas, né? E a história da horta não foi fácil. Eu ainda bati a cabeça um tempinho. Não, me dava era uma dimensão menor, mas dava gasto, né, meu tempo. Até eu falar, não, peraí. Eu investi no curso da Escola das Flores. E o tempo que eu estudei, mas não perdi, né? Uma hora eu volto. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa? Acho que é O que isso. você acha? Contemplamos tudo sobre felicidade. Vamos. Me veio só uma final aqui, a relação da felicidade com o trabalho, né? Porque já que a gente estava falando aí de quem... Porque o trabalho, realmente, acho que se não tiver um propósito, não tiver um sentido, se você não conseguir enxergar o bem que você faz no dia a dia, ele realmente vai ficar pesado. E aí é onde a gente vê hoje todo mundo com burnout, né? Aí só aumentando... Mas por quê? Porque tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e o tempo do trabalho ele precisa ser significativo. Acho que às vezes quando a gente faz a associação do trabalho só com o esforço, né? Só com a obrigação, e entender que para algumas pessoas talvez isso funcione. Ok, a pessoa vai lá, é minha obrigação, vou lá, faço minha obrigação, a hora que eu saio de lá eu desligo, sigo a vida e tenho a minha felicidade em outros lugares, ok. Mas para outros não, né? Então eu acho que assim, existem pessoas que precisam enxergar esse propósito, precisam viver isso. E às vezes a gente esquece. Se você estiver no automático, você não percebe, você não vê o que você constrói. E teve um caso interessante que eu vi uma vez de um professor que estava fazendo um trabalho numa empresa e aí ele falou que eles estavam tendo dificuldade com a rotatividade da limpeza. E aí eles fizeram um trabalho dos próprios funcionários reconhecendo a importância. Então as pessoas começaram, olha, você fez isso, você fez isso, então, você limpou, olha, cheguei na cozinha, tava limpo, isso fez diferença pra mim, a gente precisa desse ambiente limpo, e não, as pessoas foram reconhecendo, e isso mudou completamente as estatísticas, e aí as pessoas começaram a ficar, por quê? Porque viam, às vezes você não é capaz de enxergar o significado do seu trabalho no ambiente em que você tá, e de repente alguém de fora vem e te mostra aquilo, começa a fazer um sentido, e aí eu fiquei pensando, falei, nossa, se a pessoa tivesse mudado de emprego, ela ia passar a vida inteira, será, pulando de emprego em emprego, até que aquilo acontecesse, despertasse essa sensação, né? Então, o ser humano voltando, né? Você começou aí falando da complexidade do ser humano e cada vez mais eu me dou conta disso. E dinheiro, né? por exemplo, no trabalho não é o salário que mantém. Claro que ele ajuda. Mas as pessoas, muitas vezes, às vezes vai até para um salário menor, porque ela não aguenta ser desvalorizada, né? Desmotivada no local que ela está. E aí ela vai buscar onde ela consegue ter esse reconhecimento, né? Onde ela pertence ao ambiente de fato, né? O pertencer. Voltou lá no começo. No começo, né? Se sentir membro, né? De uma comunidade. De uma comunidade. Puxa, tão legal isso. Bem legal. Bom, então gente, agora para valer. Agora a gente precisa. Chegamos ao fim do nosso podcast. É muito bom conversar. Eu acho que a gente traz a importância, no final das contas, acho que resumindo tudo, é o que de fato o que a gente precisa ouvir dentro do nosso coração, né? Não, é aquilo que faz o coração bater um pouquinho mais acelerado, né? O que te chama atenção, que é isso, que é a sua felicidade, de fato, né? E não é a do outro, é a sua. E cada um é um, não é? Às vezes ela tá num copo d'água, num cafezinho com chocolate. É mesmo. E é isso que é importante. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Já está convidado para os próximos encontros. Obrigada. Legal. Muito bom. Adorei também a conversa. Que bom. O próximo encontro a gente pode falar sobre a tristeza. Olha, boa! É isso mesmo.
Nossa, essa vai ser difícil pra mim, gente. A gente já vai marcar. Né? Já vamos marcar, porque a oportunidade. Quando passa assim, entendeu? Você tem que encarar. A vida te trouxe, pega que é teu. Ô, gente, então siga a gente aí no Spotify, no YouTube. Compartilha também o podcast para que mais pessoas tenham acesso a essa conversa, esse bate-papo muito gostoso. Até a próxima! Até, um beijo grande.